bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Eu sou Leonardo de Oliveira. Meu nome é Tavos Mata Machado. E hoje a gente está aqui para bater um papo sobre o Felipe Neto. Eu sei que para muitos de vocês pode parecer uma escolha de tema meio estranha, mas a verdade é que a gente conversou muito já sobre essa figura do Felipe Neto e o fato dele ser a primeira coisa que vem na boca de todo mundo quando vai falar de conteúdo ruim no YouTube. E a verdade é que a gente acha que talvez esse título não seja muito merecido. No vídeo de rebranding, a gente recebeu um comentário de um inscrito que falou que o Felipe Neto é um caso de rebranding. E aí a gente pensou que era um bom gancho pra gente discutir as nossas impressões sobre o Felipe Neto e sobre o que é conteúdo ruim. O inscrito foi o Gabriel Prazeres. Bom, assim, antes de mais nada, né, o caso do Felipe Neto é muito interessante. Eu não sei se muitos de vocês acompanham ele desde o começo, lá atrás, onde ele fazia o Não Faz Sentido, né? Que era nada mais que um rant, né? Ele ficava lá reclamando das coisas da vida e era um conteúdo, assim, muito diferente do que ele faz hoje. Eu ouso falar, assim, inclusive, com um público diferente, com é tudo completamente diferente. E assim, as mídias mudam, o mundo muda, né? As pessoas que frequentam esses espaços mudam e o cara, não dá pra deixar de falar, o cara teve muita manha de saber se adaptar a isso, assim. Não é à toa que hoje ele é, sei lá, talvez o terceiro maior youtuber em número de inscritos no Brasil. Tem uma coisa que ele é um dos que tá há mais tempo em atividade. Nossa, eu acho que essa é uma variável. A gente pega o Whindersson Nunes, é gigante, mas ele é muito mais recente, né? Não. O Felipe Neto sobreviveu a diferentes momentos do YouTube, né? Ele não é nada passageiro. Ele conseguiu se estabelecer e se manter como uma das pessoas mais importantes da plataforma durante quase todos os anos do YouTube no Brasil. É realmente uma coisa notável. Muito engraçado, assim, que eu lembro que na época que eu comecei a acompanhar ele, eu comecei também a acompanhar o PC Siqueira. E eles estavam numa vibe, não exatamente parecida, mas estava na vizinhança um do outro. E em termos de tamanho, o PC, apesar de ter ido pra MTV e tudo mais que aconteceu, ele não ficou no tamanho do Felipe Neto. Isso mostra um pouquinho da habilidade do cara, de entender a plataforma e fazer essa coisa acontecer. E também da disponibilidade que ele teve de se adequar e de fazer esse tipo de conteúdo, porque não é pra todo mundo. E aí a gente não chegou na questão. Que tipo de conteúdo que o Felipe Neto faz hoje? Ele faz conteúdo pra criança. E isso parece uma coisa que as pessoas estão com muita dificuldade em entender. E assim, o conteúdo dele é voltado para um público infantil. Não é para todo mundo fazer conteúdo para criança. Conteúdo para criança é um tipo de conteúdo que requer um outro tipo de cuidado, um outro tipo de personagem. E não é um conteúdo exatamente educativo também, é entretenimento, assim, sabe? Então é uma coisa muito crua. E que funciona, né, dentro da proposta, assim, né? Senão não tava no tamanho que tá hoje. E é impressionante, assim, como que existe uma sensação das pessoas, né, de que, não, o Felipe Neto é um retardado, que tipo de gente assiste isso, não sei o quê. Agora, você conversa com o público dele, eu sinto isso muito em sala de aula, né, com alunos, principalmente os alunos mais novos. É óbvio que eles adoram o Felipe Neto. Porque, é feito pra eles, não é pra você gostar. O nosso público de 18 a 35 anos, nosso público médio do canal, o Felipe Neto não é feito pra vocês gostarem. Se vocês gostam, massa, ok. Mas vocês não são o público dele, né? E ele não quer que seja também o público dele. Inclusive, um dos melhores públicos consumidores do mundo, né? Que são as crianças. É um excelente posicionamento de mercado. Sim, existem algumas implicações éticas, né? Que a gente poderia discutir. Só que nós não somos pessoas muito... Nós não somos as melhores pessoas pra falar sobre o que é produzir conteúdo de criança. Nenhum de nós teve filho. A gente nem se preparou pra essa questão especificamente. Isso não é o tipo de coisa que passa pela nossa cabeça. Mas, de fato, é uma questão de recorte. Eu acho que é muito conveniente a gente esquecer sobre o tanto que o conteúdo que a gente consumia quando era criança tinha essa pegada mais exagerada, mais bobona, bobalhada. Gente, é assim. Bom Dia e Companhia, vocês acham que era tipo super uma arte muito elevada, sabe? Um senso de humor muito requintado? O conteúdo pra criança passa por esses exageros. Tem uns negócios muito bons, assim, especialmente inteligentes, mas tem uns Bom Dia e Companhia da vida que cabe, né? E tem as coisas, eu fico pensando muito no mundo de Bigman, que a gente adora falar sobre como que ele introduziu a gente à ciência, mas você para pra olhar, é um humor pastelão, assim, é meia hora de piada de peido. Sabe isso? Aí tinha ciência no meio, mas era meia hora de piada de peido. Era isso o mundo de Bigman, sabe? Então, tipo assim,
Quem somos nós pra falar do Felipe Neto, sabe? Não, e ninguém olhava pro Bigman e pensava, nossa, esse cara aí é mó retardado. Fazendo papel de palhaço. Gente. Mas assim, então, se Felipe Neto não é ruim, o que é conteúdo ruim então, Milton? Eu acho que quando a gente pensa em conteúdo ruim, primeiro a gente tem que pensar no que o conteúdo se propõe. Né? A pessoa pode ser ruim em algo que ela se propõe a fazer. Então a gente não consegue medir o Felipe Neto pela régua que a gente vai avaliar um canal de video essay. São regras diferentes, são critérios diferentes, né? Então acho que a primeira coisa é isso, assim, quais são um canal que se propõe a fazer uma coisa e não consegue fazer ela, né? O que me incomoda, assim, sobre conteúdo ruim tem a ver com a questão de conteúdo mal produzido, não muito caprichado, isso é uma questão, mas sobretudo conteúdo desonesto, que tem um pouco a ver com isso. A pessoa fala que vai fazer uma coisa, não entrega essa coisa e o resultado é uma vergonha, assim, né? Nesse sentido, tem muito desses canais apolíticos. Tipo, não, eu não sou de esquerda, nem de direita e nem de nada, e a gente não, nada que eu falo aqui é político, sendo que na verdade, quando se trata de relações entre pessoas, é muito difícil falar uma coisa desse tipo, porque tudo acaba sendo político de alguma forma. Eu acho que chega ao nível extremo de desonestidade, que são canais que tem essa postura do apolítico, tem essa postura da neutralidade discursiva e que, por exemplo, recebem dinheiro para produzir conteúdo reforçando um determinado programa, um determinado ponto de vista, que é o nível auge da desonestidade. Outro tipo de conteúdo ruim, e não dá pra negar que é ruim, são conteúdos que estão ali para ofender pessoas e reproduzir comportamentos tóxicos e agressivos. Eu sinto que esse tipo de vídeo, ele é muito mais perigoso do que o Felipe Neto, sabe? Vídeos que praticamente ensinam e incentivam o maltrato e o desrespeito entre as pessoas. E sim, eu tô falando de vídeo de prank. Eu tava pensando em outra vertente, porque tipo assim, porque também é muito fácil você optar por um conteúdo apelativo num discurso, divulgar ideias extremistas que são agressivas, que são tóxicas, só pelo sensacionalismo da questão, aí aquela coisa se espalha, se ganha um certo sucesso, mas isso é uma coisa de má qualidade. Agora, prank eu não tinha parado pra pensar dessa forma, e teve um super escândalo, né? Acho que foi ano passado ou retrasado, de um cara que fez uma prank que passava a mão na bunda das meninas, não sei o quê. Tá aí o conteúdo ruim. Nós foi problematicíssimo, assim, A gente que mexe com o YouTube, eu não sei vocês, mas sempre tem aquela pessoa que manda todas as manchetes de youtuber morre fazendo tal coisa, youtuber é internado fazendo tal coisa. Colocando a cabeça no micro-ondas concreto. Aí tem vários exemplos desse tipo. São conteúdos ruins. Eu acho que se fazer um vídeo que você morre com o processo nunca é um bom conteúdo. A gente tá rindo de nervoso, só pra ficar bem claro. Assim. E a gente tá meio que contornando o assunto, mas também existe um outro tipo de conteúdo ruim, que é quando a pessoa se propõe a fazer um tipo de conteúdo, mas que ela não tá disposta a ter todo o gasto de energia que esse tipo de vídeo requer. E eu tô falando de vídeos que se pretendem ser sérios e apresentar informações e um discurso quase que didático a respeito, especialmente de mídia, mas que na verdade, se você vai assistir com aquilo com um pouco de senso crítico, você vê que a pessoa tá meio que inventando as informações, a pessoa não fez uma pesquisa, a pessoa não sabe do que ela tá falando, ela não conhece absolutamente nada daquilo e ela passa como se fosse uma verdade muito grande. Tem canais muito grandes. Canais muito grandes, assim. Eu acho tão estranho, porque você não precisa fazer esse tipo de conteúdo se você não tá a fim de estudar, sabe? Por exemplo, o Nando Moura. Que ele fala de um monte de coisa política e meio que... jogado, Que aí teve aquela discussão lá com coisa de nerd e tal, né? Que deve ficar bem famosa aí na internet brasileira. Agora, no entanto, ainda tem algumas coisas do Felipe Neto que me incomodam, assim, né? E eu acho que é principalmente a pega bait dele. Essa maneira dele de fisgar os cliques das pessoas, mas de uma forma meio apelativa, meio forçada. Você vê isso muito na thumbnail dele, assim, tipo, carro novo que eu comprei, assim, aí tem um carro com interrogações que é pra você clicar ali e descobrir o que é. Ou então, patrocinei meu time do coração, aí tá só a camisa em branco, qual time que é esse, né? Isso não é o tipo de coisa que me incomoda. Pra mim, isso diz muito mais a respeito como a plataforma faz com que os vídeos sejam vendidos
do que de fato sobre esse criador em específico. Ele tá hackeando o sistema pra poder fazer E ele não é a única pessoa que faz isso. Eu acho que isso não faz ele merecer o título de a cara do conteúdo ruim, sabe? Porque eu acho que assim, em alguma medida, todo mundo faz alguma forma de clickbait no YouTube. A gente, quando a gente vai pensar nos nossos títulos, pensa o que vai fazer as pessoas clicarem. Então isso é de certa forma um clickbait. Não, e como é que a gente vai fazer com que as pessoas entendam que aquele vídeo pode ser interessante pra elas? Porque isso é um desafio, porque às vezes a gente acredita no conteúdo que a gente faz, a gente acha que é interessante compartilhar, mas existe uma dificuldade em convencer quem vai ver só um título e uma thumbnail pequenininha de que aquele vídeo pode ser interessante. Então existe esse esforço. Olha, vocês não sabem o quanto que depende de uma boa thumbnail e um bom título, um conteúdo que às vezes a gente ficou, sei lá, semanas querendo escrever para essa coisa ser acessada por vocês. Então, vocês e todo mundo, né, na internet. Aí tem isso aí mesmo, Eu acho que é uma coisa que me incomoda como consumidor, isso que eu vejo, assim, polui meu feed, sabe? Me dá um pouco cringe, mas é num ponto muito pessoal, só que aí eu lido com a questão da forma que a Clara falou, olha, beleza, é incômodo, mas o YouTube enquanto plataforma é assim. Tipo assim, o Felipe Neto é mais um no meu feed de 1000 vídeos com thumbnail bait, sabe? Então assim, beleza, seria legal que não fosse assim? Seria, mas que pena. É um cara que entendeu as regras do jogo. E joga com elas como ninguém. E se for mudar daqui, sei lá, se amanhã, do nada, o YouTube mudar completamente de cara e tudo mais, eu acho que ele vai seguir essa tendência, ele vai fazer um novo rebrand, vai mudar o posicionamento, vai mudar essa postura. E é isso aí. E na verdade, talvez nem só o YouTube, eu sei que ele lançou um aplicativo, que ele tá usando várias estratégias para fazer a audiência dele baixar um aplicativo alternativo, porque ele é inteligente o suficiente pra não depender de uma plataforma da qual ele não controla as regras. Tem isso. Ele vai além, sabe? Ele tá tentando tirar a audiência dele e estabelecer uma outra forma de comunicação e fazer os vídeos chegarem de uma outra forma que não seja o YouTube. O que também é muito inteligente. Eu acho que talvez o ponto central é isso. Se não dá pra falar que o Felipe Neto ele é um mau produtor de conteúdo, porque se tem uma coisa que ele sabe é a dominar a plataforma e o público. Ele tem o público na mão dele, ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer, E aí quando eu falei que isso é conteúdo ruim, conteúdo que mais bem feito, que no sentido de tem quase uma engenharia por trás da produção daquilo, para ser exatamente atingir quem ele quer, como ele quer, onde ele quer, não ser feito de refém para uma plataforma, conseguir fazer dinheiro com aquilo ali. Isso é difícil, isso é um trabalho. A gente tenta fazer isso, é um trabalho sufocante, e ele faz isso há 10 anos. Deixando claro, a gente não quer ser o Felipe Neto. Não, Não, mas assim, ele sabe quem é o público dele e ele sabe exatamente como atingir o público dele. A gente está num processo de conhecer nosso público e queremos atingir nosso público. Ele já faz isso, o público dele é o mesmo que o nosso? Não. Mas ele faz isso de atingir o próprio público com uma precisão e uma capacidade que é invejável. Eu invejo, eu queria ter, sabe, esse tino pra saber exatamente o que fazer, como e onde que ele tem, sabe? Mas assim, eu já vi vários vídeos do Felipe Neto, várias discussões, onde eu não consigo achar que ele não tá muito errado, sabe? Essa cultura de incentivar a competição entre pessoas que são criadoras da plataforma, que é o tipo de coisa que eu não sinto que é muito legal, porque não faz sentido pensar em concorrência dentro do YouTube. Ninguém assiste um canal só, isso não faz muito sentido. Os programas assim, não passam no mesmo horário, igual na televisão, né? Então eu sinto que, com relação a ele, mas mesmo assim, eu acho que ele não é a pessoa que fez com que o YouTube ficasse assim, sabe? Eu sinto que pessoas que exploram esse tipo de rivalidade entre criadores estão ainda num nível muito mais baixo do que um cara que acaba, por estar num lugar de muita evidência, não tendo sangue frio o suficiente pra não prestar atenção quando alguém tá falando mal dele. E assim, né, é uma coisa que eu acho que é meio que muito de pedir de alguém. Tipo, não se deixe atingir por, sei lá, o Brasil inteiro te chamar de babaca, fraga. Especialmente quando é alguém que você gosta. Tipo, o Brasil inteiro chamar o seu irmão de babaca. Pra mim é muito mais difícil. No caso, o Felipe Neto é irmão do Lucas Neto, que é o famoso banheira de Nutella. Aí... O que vocês acham? Vocês acham que a gente tá viajando? Vocês acham que... Não, é porque às vezes a gente tá, porque a gente conversa tanto disso que às vezes a gente chegou nós três num consenso que não tá muito dentro da realidade.
E assim, a gente tá sempre disposto a ouvir, se for o caso. A gente quer saber as suas opiniões sobre o que o Felipe Neto faz e sobre o que é conteúdo